O romance forense, também chamado de romance jurídico ou suspense legal, é uma das possibilidades do romance policial. A diferença é que, nesse tipo de narrativa, os principais personagens são advogados e o universo jurídico fornece a estrutura para as histórias. Os protagonistas do romance forense expõem, com frequência, seus sentimentos pessoais e questionamentos éticos, na busca da verdadeira justiça. John Grisham e Scott Turow são autores conhecidos mundialmente por escrever livros de ficção que abordam temas jurídicos. No Brasil, Wilson Saad, com longa carreira de advogado militante, investiu no gênero e já tem publicados vários livros. Ele é o nosso entrevistado de hoje. Dividindo a cena com o dublê de advogado e escritor, teremos uma conversa com Eduardo Tolentino, diretor da peça 12 Homens e uma Sentença, na qual um júri está reunido para chegar a um veredito sobre um caso de assassinato. Esse programa você não pode perder. Cidade de Leitores começa agora. Wilson Saad, você já era advogado há muito tempo quando começou a escrever romances policiais? Sim, durante 40 anos. Deixei de escrever e a minha vocação literária ficou adormecida durante esse tempo. Mas com um caso que eu tive, um caso especial, foi uma experiência muito impactante e me senti na necessidade de transpor aquelas minhas emoções para uma experiência literária na literatura forense. Mas no curso dessa experiência, eu fui visitado por dois grandes escritores, inclusive José Lozeiro, que escreveu Pichote, etc. E ele, lendo as minhas páginas já escritas, me aconselhou que eu transformasse aquilo num romance, porque havia muita coisa de peripécias, de Ele sentiu emoções. Naturalmente, porque o José Lozeiro é um craque, né, no romance, Exatamente. o tipo de romance que ele faz, que é romance policial, reportagem, né? Porque ele era, inclusive, repórter policial. Então, com esse conselho, né, de um amigo, que era também cliente, eu parti para essa experiência e comecei a escrever A Sucessão. Ah, quer dizer que A Sucessão, seu segundo romance Era publicado... Era o primeiro. Mas vamos para o primeiro. Mas o advogado exatamente. maldito, o protagonista, que é o advogado, faz de um tudo para levar o cliente dele, o réu, a júri popular. Porque ele acredita piamente que ele vai conseguir absolvê-lo nessa situação de um caso que está totalmente perdido, quase totalmente perdido. Você, Wilson Saad, atuou muito em júri popular? Sim, eu iniciei a minha profissão de advogado atuando no júri, fiz diversos júris, porque quase todo estudante de direito se empolga por esse gênero, por esse ramo, por essa tendência de advogar no júri, porque o júri ele é fascinante porque ele lida com o sentimento humano, com o amor, os dramas, todos vão parar exatamente na esfera criminal. Quem acha que o réu é culpado, por favor, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11? Ah, não. Quem acha que o réu é inocente, por favor, levanta a mão. Sempre tem um. 12 Homens trata-se de um julgamento de um rapaz de uma comunidade pobre e em que 12 jurados deliberam se ele é culpado ou inocente nas
leis rígidas dos Estados Unidos dos anos 50, antes dos direitos civis, que vai além da questão de se ele é culpado ou não, mas da questão ética da própria lei americana. Eu digo que é uma peça eminentemente política. Só que estamos tratando aqui da vida de uma pessoa. Não podemos decidir isso em 5 minutos. E se estivermos errados? Se estivermos errados. E se o Baltimore vencer um jogo, se esse teto cair sobre as nossas cabeças, a gente pode supor qualquer coisa. É verdade. Então, hein? Que diferença faz o tempo que vai levar? São 12 personagens em cena, não é? Cada um com a sua subjetividade, caráter diferente, personalidade. Mas a gente pode dizer que há um protagonista e um antagonista? Não, eu acredito que talvez tenham 2 personagens, o número 8, porque eles não têm nome, né? Eles são números. O número 8 e o número 3, talvez é que polarizem mais a discussão. Por acaso o senhor pensa que é advogado do menino, é? Mas quem pensa que é para ficar nos questionando assim? Mas não é essa a nossa função aqui? Sim, mas existem 11 jurados que ainda acham que ele é culpado. Acha que vai mudar a nossa opinião? Ele conflitua com os outros porque ele não consegue fazer um julgamento lícito, um julgamento livre. Ele está sempre colocando o pessoal em primeiro plano. O senhor tem filhos? Tem 2. Eu tenho um. Está com 20 anos agora. Faz 2 anos que não o vejo mais. Está perdido por aí. Eu fiz tudo por ele! Há algum personagem que você prefira, que você goste mais, que você ache mais interessante? Eu acho que os 12 personagens são interessantes. Quer dizer, o cara que quer ir ao jogo de beisebol e quer resolver aquilo rápido, o publicitário, que é uma figura que está aparecendo com força no final dos anos 50, o estrangeiro que olha para aquela sociedade com muita crença nela e acredita nos valores da democracia, o outro que vem do cortiço e quer renegar, o mais velho, que é um personagem decisivo, né, que tem uma posição humanista. Então, cada um deles tem um fascínio. A constituição de uma democracia, ela requer tempo, maturidade, paciência, muita negociação. Eu acho que a peça fala um pouco disso. Então não é uma peça sobre protagonistas, mas sobre um corpo de cidadãos. Mas nós estamos aqui para decidir se ele é culpado ou não. Nós não estamos aqui para discutir por que razões que ele cresceu dessa maneira. 12 personagens completamente diferentes em termos de personalidade. Aí você vê toda a polis dentro desse elenco, entendeu? Eu acho que todos os personagens dessa peça passam por essa modificação. A modificação da democracia, a modificação da discussão, do diálogo. Agora, o que o senhor quer? Emoção? Adrenalina? O garoto é culpado. Deixa a gente ir embora para casa antes que a gente fique rouco. Que diferença faz ficar rouco aqui ou no jogo de beisebol? Wilson Saad, quais os aspectos mais interessantes que você vê nessa instituição do júri popular? É exatamente o que eu deixo transparecer nesse livro, nesse meu primeiro livro, que é O Advogado Maldito, porque o juiz singular vai aplicar a lei fria, sem prever o acontecimento humano do caso. No júri, não. O júri está acima da lei. O júri é soberano. O júri é capaz de julgar somente pelo sentimento. Silence. E isso ali me favorecia porque, tecnicamente, o processo era muito difícil de absolver o réu. E no júri eu podia me transbordar com uma defesa. É um outro apelo, né? É um outro apelo, a palavra agora, é essa. você diz aqui também para o aspirante a advogado que, para ser um bom advogado, é preciso ter um grande conhecimento da natureza humana, certo? Como é que se adquire esse conhecimento da natureza humana? É lendo romances, porque os romances, né, do século XIX, por exemplo, foram mergulhos profundos na natureza humana, ou é atuando mesmo? Em geral... No seu caso, como foi? No meu caso, foi muito preponderante o exercício da profissão.
porque o meu escritório era um laboratório onde eu amealhava as emoções dos clientes, os conflitos, e aquilo ali ficava guardado dentro da minha memória, porque eu tinha uma vocação literária muito forte, porque os meus primeiros anos de estudantes, eu sempre fui levado a escrever, comecei como jornalista. Depois que eu vim para o Rio, para fazer jornalismo, de repente eu passei a fazer advocacia e fiquei 40 anos advogando. Muito bem, nós vamos para o intervalo. Em seguida, continuamos a conversa com Wilson Saad sobre romance jurídico. Com Eduardo Tolentino, o papo gira em torno da peça 12 Homens e uma Sentença. A gente volta já. Voltamos com Cidade de Leitores. Nosso assunto hoje é o suspense legal, gênero que o escritor Wilson Saad domina. Ele e Eduardo Tolentino, diretor da peça 12 Homens e uma Sentença, falam sobre o tema em entrevistas que vão se alternando ao longo do programa. Wilson Saad, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a história de A Sucessão, que é o seu segundo romance publicado, mas foi o primeiro pensado, não é isso? Então, essa história que você vai para a França é uma delícia, o romance, porque a gente vai junto com o protagonista, né? O Michel Elias, é isso? Michel Elias. O protagonista vai para a França e tal, aí vai um restaurante assim, assado, gostoso, você descreve as comidas, os pratos, as roupas, tudo muito interessante. Como é essa história? Essa história é verídica. O meu cliente, quando me contratou, era uma causa perdida, era sobre uma herança, e ele era um parente no 5º grau, colateral no 5º grau, e o Código Civil Brasileiro admitia, como admite até hoje, que a herança seja contemplada até o parente colateral no 4º grau. E essa herança jacente não tinha como evitar que fosse para o governo. E, neste momento, ele me disse que havia um parente no 5º grau. Eu falei, não, então não vamos entregar por enquanto. E eu busquei uma solução no direito internacional privado, onde a Convenção internacional permitia que se aplicasse a lei do país onde era domiciliado o falecido. E o falecido era domiciliado na França, morreu na França, e pela lei francesa, pelo Código Civil francês, herdava até o 6º grau. Ô Wilson, nesse livro você também fala de uma relação, e faz até umas considerações logo no início da relação entre cliente e advogado, né? Numa relação de dependência, que o cliente fica muito dependente e aí o advogado se enche de vaidade. Como é que é essa relação de poder entre essas duas partes? O escritor sempre ele sofre influência da literatura imponente mundial, daqueles grandes... Dos clássicos. Dos clássicos. E nós temos um clássico, o Processo. Processo Kafka. Ah, você faz alguma coisa aqui, alguma consideração também antes, uma introdução, né? Exatamente. Ele demonstrou que o cliente que está angustiado, que ele está dependente do advogado porque uma causa difícil, uma causa perdida ou uma causa muito importante, ele se torna um subserviente do advogado. E o advogado pode até tripudiar sobre essa influência que ele tem. Essa gente já nasce mentindo. E ninguém aqui vai me provar o contrário, não. Não sabem o que é verdade. São diferentes. Pensam diferente, agem diferente. Não precisam de motivo para matar.
O meu personagem, ele é um empresário que tem 3 oficinas de carro, que egresso dessa classe baixa, né, mas que renega isso tudo. Então, à primeira vista, não quer nem saber, não quer conversar, não quer discutir nada. Ele quer condenar. Logo após o crime, momento depois do trem passar, que ela gritou e chamou a polícia. O rapaz deve ter ouvido o grito e sabia o que tinha sido visto. Si él fuese o asesino, él no volvería al local del crimen. Básicamente me parece que es un personaje que quiere entender esta situación, esta mistura de personalidades, actividades que existen representadas nesta mesa, né? O sistema democrático ele é baseado em cima da dúvida razoável, né? Então a dúvida é o espetáculo, vamos dizer. O espetáculo ele questiona, ele põe em evidência a importância da dúvida, né? Até aqui, ó, ninguém vai mudar sua opinião. Então, chegamos no impasse. Vamos levar o caso do juiz. Mas você ainda acha que não há espaço para uma dúvida razoável? Ainda acho. Talvez o senhor não entendeu o significado do termo dúvida razoável. Como é que é? Eduardo Tolentino, são 12 personagens em cena, 12 bons atores, não é? Estão ali discutindo o veredito, argumentando, não é? Muito empolgados e, no entanto, eles têm o ritmo certo, nenhum atropela o outro, mas também não dá, não deixa esfriar aquele momento da discussão. Isso é um trabalho de direção formidável seu. Foi muito tempo que você levou ensaiando esses atores? Como foi a preparação deles? Nós não tivemos uma quantidade de ensaios muito grande, não. Mas a peça é muito precisa, quer dizer, seguir um pouco as dicas que estão na própria peça, quer dizer, a peça tem seus próprios ritmos, e achar isso é um desafio, mas que é feito com profissionalismo, eu acho que tem tudo para dar certo. Senhor presidente, gostaria de pedir uma nova votação. Pedida uma nova votação. Alguma objeção? Que tal uma cervejinha? Uma nova votação, senhor presidente, por favor. Eu proponho uma votação aberta. Declaramos os nossos votos e vemos a posição de cada um. Wilson Saad, onde você busca inspiração para essas mulheres misteriosas, essas mulheres tão atraentes que você coloca nos seus romances? Olha, não vai dizer que você também só teve cliente assim. Não pode ser tudo verdade. Não é verdade. Eu achava, não é verdade. Esse advogado é o seu alter ego, mas agora eu estou dizendo, parece mesmo autobiografia. Não, vamos dizer que o ponto de partida seja um fato verdadeiro, um ponto. Mas ali é o desdobramento, porque se o escritor não tem capacidade de ser criativo, ser imaginativo, jogar a ficção misturado com uma verdade, ou que seja um mínimo de verdade, ele não vai ser um escritor bem-sucedido. O amor é muito importante na história, é um ingrediente indispensável para ser um grande romance. Mas tem que ter, nesse caso do suspense legal, tem que haver um crime, tem que haver o suspense e um crime misterioso, que todos os meus livros você só vai tomar conhecimento do autor do crime nas últimas páginas. Inclusive, desse advogado maldito, eu dou uma dica, mas ao mesmo tempo 3 dicas para não ser. E vou levando. Isso o faz a história atraente. É a história, é o suspense. Olha, nós vamos para mais um intervalo e em seguida continuamos a conversa com Wilson Saad sobre romance jurídico. Eduardo Tolentino fala sobre a peça 12 Homens e uma Sentença, dirigida por ele. Espere um pouquinho só. Este é o programa Cidade de Leitores. Nosso assunto hoje é o romance forense ou suspense legal. Nossos convidados são o advogado e escritor Wilson Saad e Eduardo Tolentino, diretor da peça 12 Homens e uma Sentença.
Wilson Saad, vamos então para o seu terceiro romance publicado, que é Morte na Região dos Lagos, né, que trata de crimes ecológicos. Qual é a causa que o Michel Elias, o protagonista, resolve aqui? Eu gostaria só de salientar que esse livro reflete uma realidade, são fatos reais acontecidos na região dos lagos. Porque houve uma época, exatamente entre 93 a 98, em que a lagoa de Araruama foi contaminada por uma poluição degenerada. E aquilo ali, compreendeu, provocou um desastre nas comunidades pesqueiras. Fui conviver com os pescadores durante cerca de 30 dias e sentir todo o drama daquelas comunidades. No livro você conta isso, você conta como esse advogado foi, conhecer primeiro como ele recebe, né, a associação, uma turma, representante da associação de moradores, e aí você aceita a causa ou o seu protagonista vai para a região dos lagos e aí se desenrola toda essa trama. Exatamente. Mas, como não podia deixar de ser, eu tinha que entrar com a parte de ficção. E essa ficção nada melhor do que uma linda história de amor. Por que você mudou seu voto logo no último arremesso? É que me pareceu, na verdade, houve uma série de detalhes... Que detalhes. Você fica se deixando levar por esse bando de mentira intelectual aí. Não é nada disso. É isso mesmo. Você pensa demais e se confunde, compreendeu? Eu não acho que o senhor tem o direito de falar assim comigo dessa maneira. Falastrão. A grande sacada desse texto é exibir para todo mundo a dificuldade que o exercício da democracia representa. Quer dizer, a democracia pressupõe o convívio de pessoas diferentes, que pensam diferente, que encaram os mesmos problemas de ângulos absolutamente diversos, e essas pessoas têm que conviver, têm que aprender a conviver. Um texto escrito em 1954, 54 ele foi escrito para a televisão como teleteatro. Para a televisão? Para um teleteatro de 50 minutos. Ele foi ampliado para o cinema. Aí em o 58, cinema, alguns anos depois, e depois é que ele foi adaptado para teatro nos anos 60. Um filme extraordinário, filme, né? Ganhou vários prêmios no mundo inteiro e tudo. E tem muito isso. Dizer, e essa peça tem essa atualidade. Eu acho que sim, eu acho que... O público está mostrando isso. Eu acho que no Brasil, especificamente, no momento que se discute muito cidadania, onde o Supremo Tribunal foi transmitido pela televisão, onde as pessoas acompanharam isso. Eu acho que existe um outro fator bacana, que existe uma quantidade de séries forenses na televisão, então o público é familiarizado hoje com essa discussão de provas, quem fez isso, o testemunho é verdadeiro ou é falso, a faca é essa ou não é. Então eu acho que a peça caiu um pouco como uma luva no momento de hoje. Senhor, veja bem essa faca. Eu nunca vi uma faca igual. Nem o dono da loja que vendeu ao rapaz. O senhor não está nos pedindo para aceitar uma coincidência absurda como essa, né? Não, eu não estou pedindo nada. Eu estou apenas dizendo que é possível. E eu digo que não é. Que isso? Olha bem a faca. Quem só pensa que é, hein? Wilson Saad, além desse conhecimento que você tem de ter atuado, né, nessas questões, defendido essa e aquela causa, você faz uma pesquisa também para os seus livros? Eu sempre procurei partir de um fato concreto, etc., porque a ficção, pura e simplesmente, eu não teria condições de fazer esses livros. Mas, como eu havia dito, são você todas... fala de histórias que você já viveu. Já participei como advogado no meu laboratório, na minha oficina, que era o meu escritório. Ali que eu amealhei todas essas histórias. Ali que eu consegui a seiva da minha inspiração. E hoje você se dedica mais à literatura. Literatura, gosto. Então dá pra gente uma dica de uma boa leitura. Os romances de John Grisham são espetaculares. Vale a pena ler. Dostoiévski, por exemplo, Crime e Castigo, que é ali que nasceu o primeiro livro do romance policial. Foi ali que brotou
com aquele delegado Marmeladov, com Raskolnikov, que são aqueles personagens, foi a inspiração de quase todos os escritores que seguiram essa linha de mistério, de crime. Agora, em termos de literatura antiga, né? Por exemplo, Stendhal, como, né, o Vermelho Negro, que tem morte também. Grande romance, grande né? romance. Talvez nos maiores romances mesmo de todos os tempos. Wilson Sade, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidade de Leitores. E o programa termina aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.